Oi, gente, aqui é a Vitória, professora de literatura de vocês. Espero que vocês estejam bem, dentro da medida do possível, levando em consideração aí esse contexto de pandemia que a gente está passando. A gente aqui do ENA está se reinventando para poder levar conteúdo para vocês, então espero que vocês aproveitem, assistam nossas videoaulas, resolvam os exercícios da apostila, façam redação, isso é muito importante. E tirem dúvidas com a gente no WhatsApp, né, no grupo do WhatsApp. Então, aproveitem, não esqueçam de tirar um tempo aí para cuidar da saúde mental de vocês, que é extremamente importante, principalmente nesse período agora de quarentena, né, de isolamento social, melhor dizendo, que a gente fica muito tempo estressado, ansioso, lendo notícia ruim, preocupado se vai ter Enem, se não vai ter Enem, já tem aquela questão de ansiedade pelo vestibular, que a gente sempre tem quando vai prestar vestibular, né? Então, tirem um tempo para a saúde mental de vocês, isso é fundamental, certo? Não esqueçam, por favor. E no mais, aproveitem todos os recursos que a gente está fazendo para vocês, os questionários que tem alguns professores elaborando. E é isso. Bom, na aula de hoje a gente vai falar, né, sobre quinhentismo e barroco, começar a introduzir os assuntos, as escolas literárias, né, os assuntos literários que mais caem no Enem. Na aula passada, a gente comentou, na aula presencial, né? A gente comentou sobre figura de linguagem, que também é um assunto que cai bastante no Enem. Então, revisem aquele conteúdo, resolvam os exercícios. Qualquer dúvida, pode falar comigo no WhatsApp. E hoje a gente vai dar a introdução às escolas literárias, certo? E aí, posteriormente, à medida em que a gente for publicando aqui as aulas de literatura, a gente vai seguindo a ordem cronológica aí das escolas literárias até que a gente consiga chegar em literatura, em arte contemporânea, certo? No mais é isso. Então, vamos para a aula, né? Então, antes da gente comentar sobre quinhentismo, eu acho que é válido a gente fazer um comentário breve sobre o que é uma escola literária. Não adianta a gente começar a estudar as escolas se a gente não entender o que é uma escola literária, não é verdade? Pois bem, escola literária, gente, nada mais é do que uma forma sistemática de se estudar literatura. Ai, Vitória, como assim? Não entendi. Vamos lá. Quando a gente está estudando história, a gente nos divide em períodos para facilitar o estudo. Então, existe o período de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e por aí vai. Na literatura acontece uma coisa semelhante, só que a gente chama de escola literária. É uma forma mais simples da gente estudar as manifestações artísticas que têm características em comum. Então, quais são essas características para eu poder dizer que aquilo é uma escola literária? Eu tenho que ter uma língua em comum, no nosso caso aqui vai ser o português. Eu tenho que ter temáticas semelhantes, eu tenho que ter uma preocupação estética. O que é essa preocupação estética? É você escrever um texto e utilizar de determinados recursos que a língua portuguesa nos proporciona para poder deixar o texto mais rico, deixar o texto com sonoridade, deixar o texto com um jogo de palavras ou um jogo de ideias, ou deixar o texto de alguma forma mais rica, mais bonita, esteticamente falando, né, artisticamente falando. E esse recurso que a gente utiliza é justamente aquilo que a gente estudou na nossa aula passada, na nossa aula presencial, que são as figuras de linguagem. Além disso, eu tenho que ter um papel social. Qual é o objetivo? É entretenimento de um público? É fazer uma crítica social a uma classe social em específico? Ou o meu objetivo é mascarar os defeitos de uma classe e exaltar só as coisas boas dessa mesma classe social? Eu tenho que ter um papel social, um objetivo. Um contexto histórico em específico também disso, também tem que ter. E, além disso, eu posso também propagar, né, uma natureza psíquica, filosófica, ideológica, como, por exemplo, aconteceu no naturalismo, em que um conjunto de autores queriam divulgar uma ideia que é o determinismo social. Então, eles escreviam com esse intuito, de divulgar essa ideologia deles. Além disso, né, eu tenho que ter um público-alvo, um público específico. E para dar início ao quinhentismo, eu acho que é interessante a gente sempre ter em mente que o quinhentismo ele não é uma escola literária. Por quê? Porque ele não se encaixa nessas categorias. Ele não tem todas essas categorias que a gente comentou agora há pouco. Por exemplo,
Lá na frente, quando a gente estiver discutindo mais aprofundado sobre isso, a gente vai perceber que os autores desse período não vão ter a consciência do fazer literário, eles não vão ter também uma preocupação estética, o objetivo deles vai ser completamente diferente de criar arte, né? O objetivo deles vai ser levar textos descritivos para o rei de Portugal, mas isso aí a gente vai discutir mais lá para frente. Falando sobre quinhentismo de fato, né, agora. No contexto histórico, a gente pode falar que o quinhentismo ele vai acontecer no século XVI, tendo como base o fim da Idade Média e o auge do Renascimento. Então, com isso, a gente vai ter uma mudança de paradigma muito grande, uma mudança de várias formas de pensamento. A gente vai passar do teocentrismo para o antropocentrismo, a gente vai ver uma valorização maior da ciência, então muitos cientistas desse período vão comprovar matematicamente algumas teorias, como por exemplo a teoria de que a Terra é redonda, foi comprovado matematicamente nesse período. Teoria do heliocentrismo, né, de que o Sol é o centro do nosso sistema solar, contrariando o que a Igreja Católica defendeu durante séculos, que ela costumava defender, né, que a Terra era o centro do nosso sistema solar. Então isso foi contrariado nesse período. Nesse contexto também nós vamos ter a Reforma Protestante, que foi iniciada aí por Martim Lutero, escreve nas suas 95 teses. Essa reforma ela vai avançar, né? Muitas pessoas vão aderir a essa forma de pensamento, isso vai avançar pela Europa, tendo um destaque maior na região da Inglaterra, da Alemanha e da Holanda, ok? E a igreja, óbvio que ela não vai deixar, a igreja não iria deixar passar em branco esse movimento de reforma, né, da igreja. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma espécie de contragolpe, digamos assim, né? E vai criar a Contra-Reforma, que era um movimento para barrar o avanço da reforma protestante na Europa, para que a igreja continuasse tendo aquele poder que ela teve durante todo o período da Idade Média, que ela continuasse com a sua hegemonia. Então ela traz de volta o Tribunal do Santo Ofício, né, a Inquisição. Então muitos cientistas, muitas pessoas vão ser queimadas na fogueira, vão sofrer punições pelo Tribunal do Santo Ofício. Nesse contexto também a gente vai ter o processo de unificação dos reinos de Portugal e de Espanha, que vão ser os pioneiros, né, aí a nível de Europa. A gente vai ter uma transição do feudalismo para o capitalismo, não esse capitalismo que a gente conhece hoje em dia, mas um outro capitalismo, né, que foi precursor do capitalismo que a gente conhece hoje, mas eu não vou me adentrar muito nisso, vocês vão ver mais detalhado isso na história, certo? Então, com essa mudança de feudalismo para capitalismo, vai aumentar a busca por lucro. E o que é que dava lucro naquele período? O comércio de especiarias. Tendo isso por base, qual foi a ideia? Vamos buscar novas rotas comerciais que gerem mais lucro e que nos causem menos gastos. Isso aí foi uma ideia. Além disso, a gente teve uma revolução tecnológica acontecendo nesse período, que foi o desenvolvimento da cartografia, o mapeamento das costas marítimas e dos continentes, né? A bússola começou a ser utilizada aqui no Ocidente, né? Foi trazida do Oriente pelos árabes. Teve também a criação do astrolábio, que serve, né, para medir a altura e a posição dos astros. Então, tudo isso acabou culminando, né, essa revolução tecnológica, essa busca por novas rotas do comércio, para comércio das especiarias, acabou culminando no que a gente conhece por grandes navegações. E isso vai ter como consequência o, abre aspas, né, muitas aspas, descobrimento do Brasil e, posteriormente, o nosso processo de colonização. Quando se fala sobre literatura desse período, a gente tem que ter em mente que não é uma literatura típica brasileira. Na verdade, ela é uma espécie de literatura sobre o Brasil, né? Então, existem dois tipos de literatura: a literatura de informação e a literatura de catequese, né, nesse período. Então, o que era a literatura de informação? Era basicamente descrições, relatos sobre as viagens até chegar na terra
em que os marinheiros iriam aportar. O escrivão faria relatos sobre como foi a viagem, como era que estava sendo o período de saída de Portugal e chegada aqui no Brasil, se ficou alguém doente durante esse período, quando chegou aqui no Brasil. No caso aí do Caminha, né? Ele foi falar sobre a terra, foi falar sobre a fauna, sobre o nativo que eles encontraram aqui. Foi mostrar para o rei de Portugal, né, aquilo que poderia ser explorado no Brasil, o que teria um teor econômico, sempre com essa visão do colonizador. Então, são textos basicamente descritivos. A gente vai ter destaque principalmente para relatórios, cartas, crônicas de viagem e diários de navegação. Então, o teor vai ser basicamente histórico. A gente não vai ter uma estética muito elaborada sobre isso, não vai ter um destaque muito grande na literatura, assim como foram as outras escolas literárias, né? Porque, como eu já disse, não é uma literatura brasileira, mas sim uma literatura sobre o Brasil. O destaque desse tipo de literatura vai para a carta escrita por Pedro Vaz de Caminha, que vai ser conhecida, né, receber a alcunha de Certidão de Nascimento do Brasil. Então, para vocês terem uma noção sobre o que fala a Carta do Caminha, vai ser aquelas características que a gente comentou já no slide anterior. Então, a gente vai ter um descritivismo muito grande, sempre tendo essa visão do colonizador, falando sobre as conquistas materiais, exaltando a terra nova. E aí ele vai dizer que a terra que foi encontrada aqui no Brasil, tudo se dá, tudo é possível de se produzir, então era uma terra que seria passível de exploração. Ele vai falar sobre os rituais, que foi uma coisa que chamou bastante a atenção dele em relação aos hábitos dos nativos. Por exemplo, ele vai relatar sobre a questão do canibalismo. E o que vai chamar a atenção dele não é o canibalismo em si, porque na Europa já se conhecia sobre essa prática, né? Existiam vikings, digamos assim, ou bárbaros, né, que praticavam esse ato. Mas o que foi que chamou a atenção de Caminha para ele poder escrever na carta? São os rituais que vêm acompanhados do canibalismo. Algumas tribos que praticavam o canibalismo, eles costumavam seguir um ritual. Então, qual membro que a gente corta primeiro? Como que é feito, né, a vazão do sangue? Onde que corta na pessoa para o sangue poder escorrer? Então, tudo se tinha um ritual. E isso chamou bastante a atenção do cara. Os rituais para casamento, os rituais para guerra, as pinturas corporais, né? Uma coisa que chamou bastante atenção também foi a questão da nudez das índias, né? Não que eles não conhecessem nudez, mas o fato das pessoas andarem peladas, né? E a ingenuidade que eles tinham em relação a isso. Eles não viam malícia, né, como o europeu. Então, tudo isso foi descrito na Carta de Caminha. Então, tenham sempre em mente que é a visão do colonizador. A gente não tem uma descrição imparcial, mas sim a visão do ponto de vista de uma pessoa que quer explorar aquela terra. No que se refere à literatura jesuítica, ela vai ter uma relação direta com a Contra-Reforma. Então, a gente viu que o movimento de Contra-Reforma vai ser para tentar barrar os avanços da Reforma Protestante que está avançando na Europa. Então, foi criada uma companhia chamada Companhia de Jesus, em 1534, né, por Inácio de Loyola, que era nada mais do que uma ordem religiosa com o objetivo de proteger a cristandade da Reforma Protestante que estava tendo seu avanço. Então, os jesuítas que participavam dessa companhia eram intitulados de Soldados de Cristo e eles tinham como objetivo sair, né, em conjunto com os marinheiros, com os navegantes, com os viajantes, para fazer a conversão dos nativos que eram encontrados nas colônias e para garantir a manutenção do catolicismo pelos viajantes, né, para evitar que os caras mudassem de religião. Então, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, liderados por Padre Manuel da Nóbrega, eles encontraram uma sociedade menos complexa do que as orientais, né, que eles já tinham contato. Então, acharam que a catequese seria mais fácil, só que eles não contavam com o canibalismo que acontecia aqui. Então, o que foi que aconteceu? Quando eles chegaram aqui e tentaram impor o catolicismo, os índios não iam aceitar isso passivamente. E algumas tribos que praticavam o canibalismo acabaram, né, comendo os jesuítas.
muitos jesuítas foram mortos e passaram por esses rituais de canibalismo. Então, alguns dos jesuítas, né, vendo que não estavam conseguindo impor o catolicismo pela força, né, digamos assim, eles tentaram adaptar o catolicismo à cultura local. Como foi que fizeram isso? Eles chegavam, né, tentavam entender como era a religião daqueles nativos, o politeísmo daquele grupo de pessoas. E aí, se os nativos dissessem, Tupã é o deus supremo, né, dos deuses que eles tinham. Aí o jesuíta chegava e dizia assim, olha, mas Jesus Cristo, ele é o pai de Tupã. Então, em vez de você adorar Tupã, você adora Jesus Cristo. E aí eles iam fazendo o processo de aculturação dos indígenas e impondo, né, a fé cristã dessa maneira, gradual. Para finalizar o conteúdo sobre quinhentismo, a gente precisa falar sobre duas figuras importantes. A primeira delas é Padre Manuel da Nóbrega. Ele vai escrever um diálogo sobre a conversão do gentio. Por que essa obra é importante? Porque vai ser a primeira obra literária do Brasil, escrita em 1557. Sobre o que vai falar esse diálogo? Vai se fazer uma analogia entre o europeu e o indígena, mostrando essa diversidade de cultura, né? Esses costumes que são totalmente diferentes uns dos outros. E aí teremos dois interlocutores conversando sobre a conversão dos indígenas. Um dos interlocutores é um cético e o outro acredita que é possível. No início do diálogo vão ser explanados pontos que dificultam a catequização. Dentre eles, a animalização do nativo, então eles comparam o nativo com um animal. A questão da antropofagia, que a gente já discutiu lá para trás, nos slides mais para trás. Eles consideravam que o fato de alguns indígenas praticarem o canibalismo, isso levava-os a serem seres bestiais e que, por serem bestas, Jesus não entraria no nativo. E também tem a questão da ausência aparente de religião. Eles não consideravam o politeísmo dos indígenas como uma religião. E a outra figura, Padre Anchieta. Padre Anchieta, pessoal, ele vai escrever sermões, né, poesias. Geralmente, as poesias dele não têm muita questão da estética e elas vão ser geralmente homenageando a Virgem Maria. Ele vai se destacar no processo de catequese pelos autos e pelas peças de teatro que ele organizava. Tinham assim um caráter poderosíssimo e de extrema persuasão para a conversão dos gentios, como eles chamavam, né? Conversão dos nativos. Os autos geralmente eram feitos em algum feriado católico relacionado a algum santo e relembrando aí, né, que é um gênero dramático, medieval e de caráter moralizante. Sempre tinha um moral no fim da história e sempre estava relacionado aí com fatos bíblicos. Já o teatro, ele era mais persuasivo no processo de catequização. Como que eram feitos? O Padre Anchieta, ele botava os índios para interpretar cenas da Bíblia. E a partir daí ele ia adequando a religião dos indígenas ao catolicismo e promovendo esse processo de aculturação gradualmente. Outra coisa de destaque que o Padre Anchieta fez foi elaborar a primeira gramática do Tupi-Guarani para o português. Como foi que ele conseguiu fazer isso? Como ele tinha um contato mais próximo com os indígenas, ele foi aprendendo o Tupi-Guarani e aí ele ia fazendo as traduçõezinhas do que correspondia para o português. E isso facilitou no processo de catequese não só dele como jesuíta, mas dos outros jesuítas também, porque o pessoal que chegava aqui já tinha um dicionário que pudesse fazer a tradução e facilitar a aproximação dos novos jesuítas com os indígenas. Também facilitou a aproximação dos colonos com os índios. Bom, gente, esse vídeo aqui vai ser dividido, tá? Já tem muito tempo de vídeo, já tem muito conteúdo que foi explanado. Eu não quero pesar muito na cabeça de vocês com esse tanto de conteúdo. Então, vamos acabar por aqui a primeira parte. E a segunda parte a gente comenta mais sobre barroco, tanto na literatura como outras manifestações artísticas, tá bem? Então, até o próximo vídeo.